Fala pessoal, eu sou o Gui do Trava Alta. Não é Trava Alta Real, tem essa mania, pô. É porque o Instagram é Trava Alta Real, pô. Fala pessoal, eu sou o Gui do Trava Alta e hoje a gente vai trazer pra vocês a seleção dos sonhos do Cruzeiro. Zagueiro, atacante, técnico, goleiro, tem tudo aqui, os melhores da história do Cruzeiro. Mas não são os jogadores que fizeram as suas melhores carreiras individualmente. São os jogadores que fizeram a melhor passagem pelo Cruzeiro. Então vai ter muita polêmica por aí, porque nomes de renome vão ficar de fora. Tá lá? Vamos começar. Diretor, puxa a vinheta pra gente. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a seleção dos sonhos do Cruzeiro. E na minha seleção, galera, tem gente que ganhou tudo, tem treinador que fez o melhor ano da história de um clube e tem jogador que não ganhou tanta coisa, mas é conhecido historicamente. Hoje a gente vai fazer a seleção dos sonhos do Cruzeiro Esporte Clube. E para falar do Cruzeiro, gente, a gente vai começar um pouquinho diferente. A gente vai começar pelo treinador. Para a escalação dos sonhos do Cruzeiro, a gente escolheu o Vanderlei Luxemburgo, que foi o treinador daquela campanha de 2003, onde o Cruzeiro foi campeão de simplesmente tudo que disputou. O Cruzeiro foi campeão do Campeonato Mineiro de forma invicta, o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil também de forma invicta e o Cruzeiro foi campeão daquele Campeonato Brasileiro ainda em um sistema diferente, com 24 equipes, com nada mais nada menos que 100 pontos e 103 gols marcados no campeonato. Para começar, diretor, me manda a camisa aqui. E, ó, a gente vai fazer a escalação dos sonhos, começar pelo Vanderlei Luxemburgo, que foi o treinador desse ano. O Vanderlei Luxemburgo pegou um time de refugiados de alguns times, alguns jogadores em contusão e bancou nada mais nada menos que Alex, que era o craque do time e que tinha tudo para sair do Cruzeiro no final de 2002. O Cruzeiro foi muito engraçado, o Cruzeiro, estrategicamente, esse foi o melhor deles todos, porque o Santos tinha sido campeão e eu tinha que bater o Santos. Primeira coisa que eu fui lá, roubei o lateral direito do Santos, o Maurinho. Aí a válvula de escape do Santos era o Maurinho, corria demais. Eu fui lá e roubei. Aí montei minha equipe com o Alex, com o Aristizábal, com o David, montei uma estrutura com o Alex, para toda a genialidade dele. Aí o Santos anunciou o Márcio Nobre, eu fui lá e roubei o Márcio Nobre. Tentou contratar o Mota, eu fui lá e contratei. Aí eu ganhei do jogo do Santos na Vila e ganhei no Mineirão. Ali fez a diferença. Então vamos lá, gente, vamos separar aqui uns nomes para nossa primeira polêmica, que é a baliza, o gol. O Cruzeiro, em 2003, que a gente já falou do Luxemburgo, tinha um grande goleiro que era o Gomes, mas ele não vai entrar nessa ainda. A gente vai falar simplesmente sobre Dida, Raul Plasma e Fábio. Vamos começar pelo Raul então, gente. São nada mais nada menos que 557 jogos, os dois primeiros títulos mais importantes da história do Cruzeiro, que é a Taça Brasil, que equivale ao primeiro título nacional do Cruzeiro, que hoje é válido como Campeonato Brasileiro, e nada mais nada menos que a Libertadores de 76 em cima do River Plate, lá em Santiago, no Chile. O cara defendeu tudo que tinha nesses anos todos e fez anos e anos e anos e anos e anos de uma grande carreira no Cruzeiro. Mas ele vai concorrer com gente foda também, hein? Porque o Dida foi o cara que deu a segunda Libertadores pro Cruzeiro. É o único título importante do Cruzeiro, mas quem lembra aí da final de 97 contra o Sport Cristal do Peru, vai lembrar quando o jogo tava ainda 0 a 0, o Dida fez a defesa que o próprio Galvão Bueno gritou na narração que valeria o título do Cruzeiro. No final daquele jogo, Elivelton, com a perna que não era boa, acabou fazendo um gol e dando o título para o Cruzeiro, a segunda Libertadores da sua história. E por fim, a gente tem o cara aí que defende até hoje, o Fábio. Nada mais, nada menos que 4 títulos nacionais, uma infinidade de títulos, ao todo são 11 pelo Cruzeiro, desde 2000 na meta do time, são mais aí, intercalando as idas e vindas do Vasco, são mais de 19 anos de Cruzeiro, gente, é muita coisa. Eu particularmente vou ficar de Fábio, porque é o cara que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, passou por agora o Zé Carlos, que também é um puta de um jogador, agora de linha, mas o Fábio tem nada... Gente, são 4 títulos nacionais, 2 em sequência, que foi 2013, 2014, com aqueles míticos times também dos campeonatos brasileiros, e agora, recentemente, as 2 Copas do Brasil, 2018 e 2017. E também teve aquela final, bateu na trave aí na Libertadores, então o Fábio, pra mim, entra como a camisa 1 do time dos sonhos do Cruzeiro. Então vamos pra linha de defesa ali, né? Começando pela lateral direita, nosso camisa 2. Gente, não tem jeito.
não tem jeito, não tem capacidade de ser outra escolha, por mais que o Cruzeiro tenha ótimos laterais direitos. Nelinho é o cara da camisa 2 de qualquer seleção dos sonhos do Cruzeiro. Era o cara que foi pra Copa do Mundo, fez golaço em Copa do Mundo, já chutou a bola pra fora do Mineirão, no desafio que fizeram com eles. E isso é impossível de fazer, gente. Nelinho, camisa 2, pombo sem asa, simples, simples, simples. Você sabe quantos metros tem de altura da marquise até o chão? Não sei não. Tem mais de 35 metros. É uma parada, né não? É difícil, mas não custa nada tentar. Nelinho aceitou o desafio de mandar a bola para fora do Mineirão. E adivinha o que aconteceu? No outro lado, a gente tem a segunda polêmica. Porque quando a gente fala de lateral esquerdo no Cruzeiro, a gente lembra de Sorin, claro. Sorin agora, memória recente de todo mundo, até os jovens lembram do Sorin. Mas a gente precisa falar de Nonato. E os números dos que inferno! Os números dos Olha, gente, os números do Nonato são o seguinte. São 394 jogos, são 23 gols e os títulos são o seguinte. A Copa Libertadores da América em 97, 2 Supercopas da Libertadores, que é um torneio extinto, mas que na época tinha muita importância para todos os campeões da Libertadores, nos anos de 91 e 92, uma Copa Ouro em 95, uma Copa Master da Supercopa em 95 também, 2 Copas do Brasil, as 2 primeiras em 93 e 96, Campeonatos Mineiros foram 4 e Copa dos Campeões Mineiros foram 1. Então, gente, não tem jeito. O Sorin é um ídolo, é um ícone de garra, de bravura, mas quando a gente fala quem jogou mais, quem ganhou mais pelo Cruzeiro, não tem jeito. É Nonato na lateral esquerda. Camisa 6 tem dono. Ai, peraí que eu vou rotar. Agora a gente vai falar dos backs, não esse que vocês estão pensando, mas a gente vai falar deles. A gente vai começar com um cara que particularmente não ganhou muitos títulos pelo Cruzeiro, mas que é unanimidade em todo mundo que ganhou. Então a gente tem que se render aos caras. Dirceu Lopes fala muito bem dele, todo mundo que entende futebol fala bem dele. Por mais que ele não tenha ganhado muitos títulos, o Perfumo é o nosso primeiro zagueiro. Vamos aos números dele. Foram 141 jogos, ele então é o segundo estrangeiro com mais números de jogos com a camisa do Cruzeiro, só foi passado agora pelo Georgian de Arrascaeta, que agora passou e já não tá mais no Cruzeiro, né? Tá no Flamengo. E o Perfumo fez 6 gols pelo Cruzeiro. Os títulos foram 3 campeonatos mineiros em sequência, que foram em 72, 73 e 74, e uma Taça Minas Gerais em 1973. Gente, eu falei que eu não usaria a camisa 4, usaria a 26, porque ela tem dono e tem nome. É Anderson, o Dedé, o Mito. São 156 jogos com a camisa do Cruzeiro, 13 gols e títulos para dar, sim, com rodo. 2 brasileiros, 13 e 14, e 2 Copas do Brasil, as 2 últimas, em 17 e 18, além dos campeonatos mineiros que disputou, são 3 ao todo. A gente já falou do treinador, do goleiro, da linha de defesa, e agora a gente vai começar a falar aqui da volância. Vamos lá? A gente vai começar nada mais nada menos que o Piazza, gente. O Piazza é unanimidade em qualquer time dos sonhos do Brasil. Isso, do Brasil. Por quê? O Piazza também foi o mestre da seleção brasileira. O Piazza era tão bom, gente, tão bom, que na seleção que todo mundo queria bater, todo mundo queria ganhar a seleção, o treinador não tinha muito lugar para pôr, ele pegou o Piazza e pôs o Piazza de zagueiro, porque sabia que o Brasil jogava tão pra frente que os times não dariam tanto trabalho para a seleção brasileira. Então o Piazza jogava de zagueiro ali e deitava o cabelo. Em qualquer posição que você colocasse o Piazza ia jogar. Porque independente de tudo, o Piazza era um craque. Simples, é simples assim. Então o Piazza tá na minha seleção e na seleção de qualquer pessoa que entenda de futebol e queira falar do Cruzeiro. O outro é o Zé Carlos. Zé Carlos faleceu recentemente, a gente manda um abraço aí para toda a família dele. E o Zé Carlos, até o Fábio virar o ícone que é, o Zé Carlos era conhecido por ser o jogador com mais número de jogos pelo Cruzeiro. Tem como deixar um cara desse de fora? Não tem. Gente, é o seguinte, agora a gente vai falar simplesmente do Príncipe. O Príncipe, camisa 10, o outro jogador que a gente vai ter que decidir outro número de camisa aí, porque a 10 não tem jeito, gente. A 10 é do Príncipe. O Garrincha chegou a falar uma vez que esse jogador do Cruzeiro era o melhor jogador que ele jogou. Simplesmente isso.
E se lembrando, gente, pra quem não lembra aí, pra quem não tá ligado, o Garrincha jogou com o Pelé a vida inteira. Então, escutar um negócio desse do Garrincha não é coisa pra qualquer um não. Senhoras e senhores, palmas pro nosso querido Dirceu Lopes. O Dirceu Lopes nada mais nada menos que 610 jogos com a camisa do Cruzeiro. O camisa 10 em todas as partidas, né, que disputou pelo Cruzeiro. Ficou conhecido como Príncipe Azul. Príncipe Azul de tanta classe, de tanto futebol que jogava o Dirceu Lopes, gente. Dessas 610 partidas, o Dirceu Lopes fez nada mais nada menos do que 223 gols com a camisa celeste. Nada mal para um meio de campo, não é mesmo? Olha, mais uns dados do Dirceu Lopes para você. O Dirceu Lopes então é o terceiro jogador com essas 610 partidas que mais vestiu a camisa do Cruzeiro. E também o Dirceu é o segundo maior artilheiro da história do Cruzeiro com esses 223 gols. E também ele foi o sócio de número 40 mil do Cruzeiro, sócio torcedor. E agora a gente vai falar dos títulos dele. O Dirceu Lopes foi o craque do Cruzeiro, daquele Cruzeiro que foi dito como maravilhoso por todo mundo, de 66, gente. O Cruzeiro em 66 pegou o Santos de Pelé, que não perdia pra ninguém, e meteu 6. Simplesmente isso. O Dirceu foi o camisa 10 e o craque do time daquela ocasião. 10 anos depois, o Cruzeiro teve o seu Príncipe Azul como craque do time também da até então principal conquista da história do clube, a Libertadores da América de 1976. E o próximo cara é o cara que vai ter que escolher outro número de camisa. Alex foi o gênio de 2003, a cabeça pensante, o cara que fez aquele time dentro de campo, porque de fora tinha o Luxemburgo que mandava e desmandava tudo, e foi o cara que fez o time andar, simplesmente isso. Alex foi o cara, não tem como contestar o Alex na seleção dos sonhos também. Ele só perdeu pro Dirceu Lopes pelos números do Dirceu, porque o Alex também foi muito grande com a camisa do Cruzeiro. Apenas 2 anos de clube, mas como esquecer aquele magnífico gol na final da Copa do Brasil de 2003 contra o Flamengo no Maracanã. Tá passando até aqui agora. Aquele gol de cobertinha contra o Fluminense no jogo da faixa no campeonato de 2003, no Campeonato Brasileiro. Não tem como, gente. Alex, o gênio incompreendido que infelizmente nunca chegou a disputar uma Copa e ninguém sabe dizer o porquê. Agora a gente vai pro ataque, onde tem mais um pouquinho de polêmica. Aristizábal, Ronaldo, Renato Gaúcho, Palinha, Joãozinho. Ah, Joãozinho, que isso. Natal, Marcelo Ramos e o Alex Alves. Você lembra do Capoeira? Pois é, esses são alguns dos nomes que já ocuparam o ataque celeste. Mas quem será que vai para a seleção dos sonhos? É isso que você vai saber agora aqui com a gente. Vamos lá. E agora a gente vai falar do Eduardo Gonçalves de Andrade, mais conhecido como Tostão, que foi um gênio da bola. Não tem jeito de falar do Tostão sem usar a palavra gênio. Ele jogou muito bem no Cruzeiro. Foi campeão de quase tudo que disputou e foi muito bem também pela seleção. Para quem não lembra, para quem não sabe também, o Tostão estava presente na seleção de 70, que era conhecida como Esquadrão dos 5 camisa 10, de tudo mais, e todo mundo rendia elogios ao Tostão, que encerrou a sua carreira de forma precoce por causa de uma contusão meio complicada, né, no olho. A gente vai falar sobre isso também num próximo vídeo que a gente vai fazer sobre o Tostão. Por isso que eu volto a falar, não esquece de ativar o sininho aí para você receber as notificações de quando sair vídeo novo aqui do Trava Alta, tá? Os jogos do Tostão são o seguinte, gente, são 383 jogos e nada mais nada menos que 245 gols. O Tostão com o Cruzeiro foi campeão de 6 mineiros e o brasileiro de 1966. O último jogo dele foi um Cruzeiro e Botafogo em 1985. É porque é muita... E agora a gente chega no último jogador da nossa seleção dos sonhos do Cruzeiro, que é o nosso querido Marcelo Silva Ramos, mais conhecido como Marcelo Ramos, ou, para os torcedores cruzeirenses, Flecha Azul. É isso aí mesmo. O Vitor vai pôr o caderninho pra mim agora e eu vou ver. Então, gente, o Flecha Azul teve 360 jogos com a camisa do Cruzeiro e nada mais nada menos que 172 gols com essa camisa. E os títulos são poucos. Olha só, Copa Libertadores da América de 1997, o Campeonato Brasileiro de 2003, a Copa do Brasil
de 96 e de 2003, a Recopa Sul-Americana de 1998, a Copa Ouro de 1995, a Copa Master também de 1995, a Copa Sul-Minas de 2001 e 2002, os Campeonatos Mineiros de 96, 97 e 2003, o Super Campeonato Mineiro de 2002, quando o campeonato foi disputado de uma maneira diferente, a Copa dos Campeões Mineiros de 99 e a Copa Centro-Oeste de 1999. Tá vendo, gente? Tem como contestar o Marcelo Ramos dessa seleção aí? Não tem. Marcelo Ramos era conhecido também como autor de gols de título. Sempre por onde passou, metia aquele gol ali, ó, importantíssimo para os títulos do seu clube, tá bom? E aí, a polêmica é o seguinte, porque a gente deixou o Ronaldo de fora, mas aqui, comparando o que o Ronaldo fez no Cruzeiro e o que o Marcelo Ramos fez no Cruzeiro, você ficaria com qual? Tá aqui a minha escolha, eu fico qualquer hora com a carreira do Marcelo Ramos. O Marcelo Ramos foi um campeão nato, campeão por onde passou, mas hoje aqui a gente está falando só do Cruzeiro. E no Cruzeiro, amigo, ele foi muito campeão mesmo, e merece estar na seleção dos sonhos, a seleção de todos os tempos do Cruzeiro Esporte Clube, tá bom? Então, gente, a gente chega ao fim desse vídeo agora com a seleção dos sonhos do Cruzeiro, e a gente quer saber de você qual jogador você trocaria dessa seleção que a gente fez aqui. Comenta aqui embaixo o que você trocaria, qual jogador você colocaria, como que seria a sua seleção. A gente quer saber isso, tá bom? E não se esquece de dar o like e se inscrever no nosso canal. É muito importante a sua inscrição pra gente ter conteúdo semanal aqui, tá bom? Segue a gente nas redes sociais e é isso. Um abraço, até o próximo. Fui!